vai dar melhor que segunda-feira. Muito boa noite! A alegria está garantida nessa televisão até às 7 da noite com mais uma fantástica edição do Gazeta Esportiva. E ó quem tá comigo, ó quem tá comigo, ó quem tá comigo. Mandou bem, Michele. Mandou bem mesmo. Ó, essa dupla mais do que entrosada que causa toda segunda-feira. Quando eu chego aqui e olho que tem essa bancada... Não é problema. É a quinta série. É aquela quinta série que tipo, um olha pro outro e começa a dar risada. Zé Paz é muito... Eu, né? Só besteira, só falando besteira. Zé Paz vai pro porão. O porão tá limpinho. O porão tá limpinho lá embaixo. Olha, hoje a gente vai mostrar tudo o que rolou na vitória do Palmeiras em Salvador com José Paz na nossa bancada. Tamo junto. Osmar Garrafa. Isso me contou. Não que a vida seja assim tão boa. Tá boa sim, pô, tá boa. Tá boa. Dois dedos de colarinho, por favor. Tá boa! E olha, o Silvestre marcou presença lá no Barradão, preparou uma reportagem no Capricho que tá dando um bate-boca essa reportagem aqui na... Senhor amado. Tem ainda o empate do Corinthians com o Atlético Mineiro. O Thiago Salazar já tá no Parque São Jorge para contar o que você aí de casa quer saber. Tem a derrota do São Paulo e o mercado da bola do Santos. Ah, e hoje é dia do Momento Velocidade. Tudo isso e muito mais depois dessas dicas. Oi, nós aqui outra vez. Bom, eu começo por aqui mandando feliz aniversário pro nosso pauteiro Guilherme Medeiros. Tem fotinho? Tem fotinho do Gui? Olha o que estilo, completou 28 aninhos, 28 primaveras. Olha o estilo, hein? Olha o estilo. Isso. Aí foi nas férias dele em Natal. Beleza, hein? Olha o Gui lá. Viajou com a mãe, com a família toda. Beijo, Gui. Essa Felicidades criança pra tem você. história, hein? Isso aí tem história, hein? Esse é parceiro. Grande abraço pro Gui. Muito bacana, parabéns, Gui, muitas felicidades para você. E olha, teve um susto no esporte brasileiro, hein? O campeão olímpico Tandy sofreu um infarto na sexta, mas já está se recuperando bem. Dá uma olhadinha no recado do ex-jogador de vôlei. Eu, sexta-feira agora, acabei infartando, acredita. 54 anos, atleta, comida um pouco errada. Fazia exercícios, mas comecei a descuidar um pouco da minha saúde, uns 4 anos sem me cuidar. E eu tive 98% de entupimento de uma veia, um principal do coração e mais 2, 78, 73. Fique atento aos sinais. Ele me deu volta e meia vários sinais, falta de ar, palpitação, subindo aqui na mandíbula e sentindo dor no ouvido. Cuidem-se sempre, tá? Papai do Céu me deu uma chance, tô voltando. Semana que vem eu tô voltando direto, tá bom? Fiquem com Deus. Poxa, Tandy, a gente te deseja uma excelente recuperação e ele tá dando um alerta aí para todo mundo, né, gente? Importante, muito importante. A gente tem que estar sempre atentos aos sintomas e fazer os exames, né? Os exames periódicos. Viu, José? Você foi? Você tá indo no médico? Vou. Ou você não faz? Tenho médico aquilo... amanhã, inclusive. Ah, mas é do pé. Você não faz ressonância, você não Faço faz nada? tudo, faço E a alimentação, como é que tá? próstata, Alimentação, toque, como é que vocês tá? querem saber? A Você alimentação faz? tá bem. Tá Você bem, fez né? a próstata? Tá, desse ano ainda não. E o mas coração? tá. Coração, remédio todo dia, certinho. Tem que fazer. Zé, você foi no Frango médico? passarinho. Frango Tá tudo certo. Frango aqui. passarinho. Não, mas você já viu a alimentação do Garrafa? Depois a gente conversa disso. Ó, isso, tem- José? Gente, Não, tem você- que... eu te amo, eu quero que você se cuide. Eu também. Eu falei, Garrafa, você tem que fazer caminhada. Aí ele, não, dói meu pé. Garrafa, então faz bicicleta. Aí, Não, dói o joelho. Gente, vamos pro programa. Isso aqui, Ó, gente, isso aqui não é uma consulta, né, Tim? não dá pra Deixa a minha arranjar vida desculpa. pessoal aqui, Tem os que meus se problemas, minhas cuidar. facetes aqui. E com orientação médica, Sim. tá certo? A estreia do Corinthians no Brasileirão não foi como a torcida queria. Na Neoquímica Arena lotada, o Timão empatou com o Atlético Mineiro. Bora conferir. A estreia do Corinthians no Brasileirão teve 44 mil pagantes na Neoquímica Arena e também muita polêmica por causa da arbitragem do carioca Yuri Elino Ferreira da Cruz, que distribuiu nada menos que 15 cartões durante o jogo. Mas vamos começar falando de campo e bola? O primeiro tempo foi bastante equilibrado, com pouquíssimas chances de gol. O Galo até marcou, mas Saravia estava impedido e o lance acabou anulado.
Nos acréscimos antes do intervalo, Batalha não deixou o Yuri Alberto correr, levou o segundo cartão amarelo e foi expulso. Com um jogador a mais durante todo o segundo tempo, o Timão mal chegou no goleiro Everson. A dificuldade na criação foi deixando o jogo tenso. E aos 49, o alívio não veio com um gol, e sim com essa defesaça de Cássio na batida do Gustavo Scarpa. Mas lembra que eu falei do árbitro? Nos minutos finais, a galera perdeu a paciência com ele. E depois do apito final, Antônio Oliveira foi lá tirar satisfação e levou o cartão vermelho. E assim terminou a estreia do Corinthians no Campeonato Brasileiro, 0-0 com o Galo aqui na Neoquímica Arena, num jogo muito polêmico. Vamos ver o que a galera achou dele? Vamos lá. Amigo, vem cá. O que você achou do jogo? Cara, o problema do futebol brasileiro é juiz. Picotou o jogo inteiro, não embalou um minuto. Não tem futebol, cara, não tem jogo. Eu achei que o juizão deu mole. Teve 2 bolas ou 3 que o Corinthians, que o Atlético Mineiro caiu, ele parou o jogo e na bola do Yuri Alberto ele não parou. Olha, nós merecíamos ter saído com a vitória, esse juiz atrapalhou, ele segurou o jogo. O time tava meio tenso, acho que também o juiz não marcou muita falta, que acabou minando um pouquinho o jogo. Pois é, que jogo, hein, Rafa? Que jogo horroroso do Corinthians. Boa noite, Michele. Essa é a Boa verdade. noite. Né? A gente tem que separar o jogo de ontem de algumas maneiras. Primeira delas, se você falar Corinthians e Atlético, antes da bola rolar, o empate seria um bom resultado? Seria. Excelente. Seria. Mas como a coisa acabou caminhando, foi um péssimo resultado. Por quê, Garrafa? Porque o Corinthians jogou todo o segundo tempo com um homem a mais. E aí, a minha expectativa do Tonhão da Fiel, que vem fazendo um bom trabalho, estava ajeitando o time, é de que nesse segundo tempo com um homem a mais, ele mostrasse repertório. Porque ele preparou um time para jogar contra o Atlético, contra 11 jogadores do Atlético, certo? Certo. Primeiro tempo. O Atlético volta no segundo tempo com 10. E o Corinthians volta da mesma forma que era para enfrentar os 11. Não aproveitou. Ele não aproveitou essa vantagem. E aí, quando mudou, que foi já quase com 25, 30 minutos, ele coloca 2 volantes e recua um outro volante para a zaga. O Corinthians tinha que ir para cima, para o ataque. O Wesley não estava bem, ele tinha as opções, podia puxar Romero por dentro, podia colocar o Garro juntamente com o Coronado. E assim, de repertório, o Tonhão ontem não mostrou nada. E o pior é que na coletiva, ele veio com o discurso de que o resultado acabou sendo bom, porque o Atlético, não, esse discurso não cabe agora. Para este momento, não. Ontem foi muito, mas muito mal o Corinthians. E outra, sobre reclamação de arbitragem. O árbitro foi horroroso mesmo, não só no jogo do Corinthians, como quase em toda a rodada. Mas teve culpa, ele foi picotou dele? o jogo, Não. mas se tem alguém que tem que reclamar de arbitragem, e podia reclamar, é o Atlético. Temos o lance do Fagner aí? O Fagner ontem, a gente vem comentando aqui no Gazeta Esportiva, e o Nossa, pessoal fica até o que bravo. tá acontecendo? Mas olha, se é o Felipe Melo que faz isso Dá aí, uma gente, olhada. acabou o mundo, tá? Acabou o futebol, porque o que iam massacrar esse rapaz, o Fagner tá de brincadeira, Garrafa. É isso, mas então, e como é que você pode jogar na conta da arbitragem? Olha isso, cara. O Corinthians tinha que ter, o Fagner tinha que ter sido expulso. Ponto. E o árbitro não... E o árbitro tá na cara do lance, Ele era o gente. mais perto do lance. Quem tá mais perto do lance da falta ali? É o árbitro. É o árbitro. O árbitro é muito ruim. Então o Corinthians tem que levantar as mãos e agradecer a arbitragem. E é o Fagner que tá ali do lado? Ó, e Depois outra, hein? Nem sei se não foi pênalti, que ele teria pisado. A Nadine Bastos, ela fala que o Fagner ainda pisa no pé do Guilherme Arana antes de fazer Aí é aquela um lance entrada violenta, mais ajustado, né? Tem que né? estar ali no VAR. Tudo tem que bem. ver. Agora, Michele, o que está acontecendo com o Fagner? Isso não é sério, porque uma coisa é você uma entrada violenta... Não, mas todo jogo, até contra Não, o Londrina aí é ele brigou, aí é jogo maldade. amistoso. Então, acho que ele... Aí é maldade. Alguém precisa conversar com o Fagner. Isso é falta de profissionalismo, de companheirismo. Uma coisa é você estar disputando, outra coisa é você ir para quebrar, tirar o cara de acabar com o ano do jogador. Sim. Será que ele não errou golpe de vista, assim? Tipo, Não, achou não, que era não, bola ele e entrou O driblou? Fagner duro mesmo. deixa o pé, Michele. O Fagner ele tem um histórico de ser um jogador mais duro, mas agora ele tá passando dessa linha tênue entre ser um jogador duro e ser um jogador violento. A gente tá vendo isso Já nos passou. últimos jogos, já passou. Desleal, isso é desleal. Esse Tá lance passando ele do tinha que ter limite. sido expulso. Na minha visão, E eu não sei sim. porque que o árbitro não expulsou. E aí, como pode o Tonhão, pra gente retomar, como pode o Tonhão da Fiel ficar na coletiva falando de arbitragem, gente? Se alguém foi prejudicado de arbitragem, foi o Atlético. Inclusive... O árbitro foi ruim, ponto.
O Corinthians foi horroroso e o Tonhão, pra mim, deixou a desejar nesse jogo. O Antônio foi muito mal, mas assim, o Corinthians deixou de ganhar 2 pontos nesse jogo. Porque é um jogo e ganhou sabe por quê? Por quê? Conclua. Não, porque assim, poucos times vão ganhar do Atlético Mineiro nesse campeonato. Inclusive, eu estava até vendo o pós-jogo do meu querido Salazar, ele comentava isso, e é verdade. Poucos times vão tirar ponto desse Atlético que vai brigar pelo título. O campeonato do Corinthians não é contra o Atlético Mineiro. Mas poderia ter feito esses poderia ter feito. Tinha obrigação. Seria pontos importantes. Porque esse ano do Corinthians, pessoal, vai ser sofrido. E sabe por que tinha obrigação? Porque seriam 3 pontos essenciais. Com 10, porque é o seguinte, segundo tempo todo em casa, mais, né? é o Corinthians. Não, com todo respeito à torcida do Cuiabá, que o Tonhão da Fiel veio de lá. O Corinthians não é o Cuiabá, que seria até um resultado normal. O Corinthians em casa, com 50 mil torcedores, com um a mais, o Corinthians tem que fazer algo diferente. Sim. O Cuiabá não podia esperar. E outra, a defesa do Cássio, Michele, porque o Cássio tá para renovar contrato, e ontem já nas redes sociais, muita gente reclamando, vai renovar contrato com ele. Pode colocar um ponto, Esse um ponto do Corinthians, Scarpa, né? Isso aí era gol. É goleiro de gente, de jogo decisivo. Gente, quem consciência critica esse homem, rapaz? O Cássio. A bola do jogo ele pegou. Era pra ter perdido com um homem a menos. Ele é um dos maiores jogadores, se não o maior da história. Dá uma olhada na defesa. E ainda tá mostrando por que tem que ser titular. Olha essa defesa já diz Vocês estão de brincadeira criticar o Cássio? É isso que eu tô falando. Ele não joga com o nome. É um ponto na conta do Cássio, tá? Já é um pontinho já pro ano. Isso aí, ainda joga com o talento. Ainda tem bastante fogo pra queimar o Cássio. O técnico Antônio Oliveira foi expulso de novo no Corinthians. O Thiago Salazar chega para a conversa com informações sobre o treinador. Boa noite, Salazar. O Tonhão da Fiel tá esquentado, né? O Fagner tá esquentado, tá todo mundo esquentado lá no Corinthians. É bem por aí mesmo, né, Michele? Boa noite para você, para os amigos aí da bancada e para quem nos assiste. Olha só, ontem o árbitro incomodou todo mundo, os atleticanos saíram reclamando ali na zona mista da Neoquímica Arena, eu estava lá acompanhando todo aquele pós-jogo, os corintianos também reclamando, ele não agradou ninguém, ao todo foram 15 cartões distribuídos, só para o Corinthians 8 jogadores de linha levaram cartões e o Antônio Oliveira levou 2 cartões, um amarelo durante o jogo e um vermelho lá, depois da partida, né? Acabou a partida, ele foi lá falar com o árbitro e é até uma cena curiosa, porque ele chega para falar com o árbitro e já toma o vermelho. Não dá pra gente saber o que ele falou, mas a impressão que dá é que nem deu tempo do Antônio Oliveira falar alguma coisa, ele já levou o vermelho, talvez só pelo ato de ter ido lá. O árbitro carioca deve ter interpretado de que o Antônio Oliveira passou do ponto. Pois bem, o que importa aí é que o Fagner, numa situação dessa como vocês estavam discutindo, tem solução. O Antônio Oliveira, muito inteligentemente, sacou o Fagner no intervalo, porque sabia do risco dele ser expulso. O problema agora é o próprio Antônio Oliveira. Ele vai cumprir agora a 3ª suspensão pelo Corinthians em 12 jogos apenas. Em 12 jogos apenas, já são 2 cartões vermelhos e uma suspensão pelo acúmulo de 3 cartões amarelos. É bastante coisa. Lembra até um português lá do arquirrival, né? O Antônio Oliveira, claro, foi perguntado sobre isso na entrevista coletiva. Vamos ouvir o que ele disse. Assim, eu já estou aqui desde 2020. Portanto, quem me conhece, eu sou assim. Portanto, é evidente que já sou alguém que já está marcado por eles. Não vou em nenhum momento deixar de viver o jogo à minha maneira, de forma apaixonada. Eu não me orgulho disso. Portanto, não me orgulho de estar suspenso, nem levar amarelos, nem levar vermelhos, não me orgulho de nada. Portanto, mas tem de haver do outro lado, da mesma forma, por exemplo, eu faço a análise do adversário, o árbitro também tem que fazer a análise de quem vai enfrentar, portanto, porque é que em vez de partirmos logo para o confronto, de disparar com amarelos, não temos uma conversa primeiramente. Mas eu já percebi que a tolerância é 0 nesta altura, principalmente para alguns. Agora, eu já disse isto, acho que foi a seguir ao jogo de São Bernardo, isto tem que ser igual para todos. Não se pode ter medo de ninguém. Não se pode ter medo de ninguém. Porque isto olha-se às caras. Porque se nós formos intelectualmente honestos e realmente rigorosos com todos, com o mesmo critério, não é só o António que vai expulso. Bom, quarta-feira o Corinthians vai visitar o Juventude, a jogar a 2ª rodada do Brasileirão fora de casa, sem o Antônio Oliveira, mais uma vez. Que, pelo jeito, não vai mudar. O que vocês acham disso? Daqui a pouco eu volto.
Beleza, Salazar. E aí, o que vocês acham? É óbvio que tem alguns treinadores e jogadores que são marcados mesmo pela arbitragem. A gente sabe, Felipe Melo é marcado, outros jogadores no passado eram marcados. Mas assim, eu acho completamente desnecessário essa atitude do Antônio depois da partida, ir lá reclamar. O time jogou muito mal, ele mexeu muito mal, o resultado não foi na conta da arbitragem. Não foi por causa da arbitragem que o Corinthians perdeu, deixou de ganhar 2 pontos. Então, assim, eu acho muito errado esses técnicos que vão... O próprio Abel Ferreira fazia muito isso, recentemente estava fazendo demais até. Vai lá, xinga, chuta microfone. Sabe, pra que isso? O cara chutar um microfone. Copinho, microfone. Sabe, é um instrumento de trabalho da emissora, de quem tá transmitindo o jogo. Eu vou lá no CT do Corinthians e dou uma bica lá em alguma coisa do Antônio Oliveira, eu não faço isso. Então, assim, eu acho que passam muito do limite, sim. Do ponto. Passam, sim, do limite. E aí, quando você passa do limite, você é punido com cartão. O que você acha? O Abel foi muito criticado com aquela história de chutar copinho, microfone. E a gente não tem as imagens são da Globo. E o Tonhão fez a mesma coisa no banco de reservas do Corinthians. Tem que ser duramente criticado. Primeiro, ele é o comandante desse grupo. O que o Tonhão pode falar pro Fagner depois desse comportamento dele? Nada. Se o técnico em quantos jogos de Salazar? 20 12 jogos? 12 jogos, já terceira vez de fora. E outra, eu pergunto a você que está em casa, é importante ter o técnico à beira do gramado ou não? Claro que é, se não fosse ele nem ficava ali. Mas ele fala assim, eu não vou mudar, sou assim. Então, falta o quê? Comando, né? O presidente chama, vem cá, o professor, senta aqui. Mas acho que ele tem o espelho do Abel, né? Ah, mas que espelho de Abel? Mas o Abel tem bastante título, hein? Calma, mas não tem essa não, tem que sentar aqui e falar, professor, vamos baixar o tom. Né? Eu preciso do Corinthians, eu preciso do técnico à beira do campo. O senhor é o exemplo para os jogadores. O senhor vai lá resolver o problema do Fagner. Um enquadro. Não é? Não, aí vem ele e fala assim, eu sou assim e não vou mudar, parecendo uma criança mimada. E Tonhão, você estava indo muito bem. Já estou começando a olhar para você de uma outra forma. Foi mal, mexeu mal ontem. E esse discurso, parece que o Corinthians foi roubado ontem. O problema não foi a arbitragem. Tudo bem, a arbitragem foi péssima para os dois lados. O Fagner era para ser expulso. O que o senhor fez ontem? Qual alternativa o senhor deu para o Corinthians para que ele saísse em vantagem contra um time que tinha um homem a menos o jogo inteiro? Absolutamente nada. Colocou 2 volantes, Michele, e ainda recuou o Ranieri. Só fez bobagem, Tonhão. Só para encerrar esse assunto, se ele não sente orgulho disso que ele faz, como ele acabou de dizer ali, a gente viu, para que faz? Se ele não sente orgulho, então para de fazer. Você vai parar de tomar cartão, vai parar de desfalcar o Corinthians e o senhor vai estar ali na beira do gramado. Se é uma coisa pontual, Michele, todos nós podemos... Não, mas 12 jogos, 3 vezes suspenso. Pontualmente, você a cada perdeu 4 jogos o senhor não tá fora. Agora, toda hora, velho, aí não dá. Não, com certeza. Olha, ontem foi aniversário do Santos e do nosso Guilherme Medeiros, que é santista também. E nessa semana de festa, o mercado da bola do clube está fervendo. A Marina chega agora com as novidades do time. Boa noite, Mar. Não guarde segredos. Quero saber as notícias quentinhas do Peixe. Olá, Michele, boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. Pois é, né? Além do aniversário do nosso querido Gui Santista, foi o aniversário do Santos também, 112 anos. Aí a gente viu, por exemplo, o Neymar fazendo a sua homenagem. Disse até que ontem o dia foi corrido, mas fez a sua homenagem sim ao seu time do coração, time que o revelou. E o Santos também divulgou os seus uniformes 1 e 2 aí para a temporada de 2024-2025, com referências à Vila Belmiro, que está passando aí por um processo para a gente saber se vai ou não ser reformada ali naquele local ou se vai ser em outro, mas enfim, os uniformes fazem referência aí à Vila Belmiro. E daí, no sábado, durante o evento de hasteamento da bandeira ali, o presidente Marcelo Teixeira esteve por lá e falou algumas coisas sobre o mercado mesmo. Antes disso, a estreia do Santos na Série B está vivendo um imbróglio, vamos dizer assim, porque o Marcelo Teixeira disse que essa estreia vai acontecer no sábado e não na sexta-feira, como consta no site da CBF. A gente está aguardando aí nos próximos dias essa confirmação. Santos e Paysandu na Vila Belmiro com portões fechados pela primeira rodada ainda está marcando lá como sexta-feira às 8 horas da noite, mas o Marcelo Teixeira disse que essa partida vai acontecer no sábado às 4h30 da tarde por conta dos direitos de transmissão, enfim, que nesse momento são da Rede Globo. Então a gente vai esperar aí durante a semana o que vai acontecer de fato. Mas mercado, que você me perguntou,
Eu tenho duas informações. A primeira, Alfredo Morelos. O Teixeira falou, né, no sábado sobre essa dificuldade que está sendo de rescindir o contrato com o Morelos. Porque ele tem um contrato que é longo, vai até agosto de 2025, é da gestão passada, tinha um salário muito alto, na casa dos R$900 mil, aceitou a redução salarial, mas não agrada a comissão técnica. De fato, é uma opção técnica tirá-lo do elenco desse momento. E aí o Marcelo Teixeira disse, então, que agora a diretoria vai começar o seu trabalho, que é rescindir esse contrato, mas já avisou, vai ser difícil por conta desse tempo de contrato, todo o dinheiro que teria que dar para o jogador. A parte 2 é Rafael Cabral, goleiro, ex-Cruzeiro, podemos dizer assim, né? Ele que vem sofrendo aí com bastante críticas no gol da Raposa, falhou num dos gols aí da Sul-Americana contra o Alianza Lima, quando o Cruzeiro abriu 3-0 e depois acabou levando um empate. Além disso, perdeu o título do Campeonato Mineiro. O Rafael Cabral acabou pedindo para sair do Cruzeiro ontem, acabou nem relacionado para o jogo, foi cortado do banco de reservas. Só que, assim, rumores de que ele estaria vindo para o Santos. O que a gente recebeu de informação, porém, é de que nesse momento esse nome não agrada e o Santos banca o João Paulo. Mi. Diga, José Paes. Foram muitos os assuntos tratados aí pela Marina, mas em relação ao gol do Santos, entendo que o Santos tem que ir ao mercado sim, buscar um atleta. O João Paulo ele não vem agradando, né? Foi até eleito o melhor goleiro aí do campeonato, na minha visão, de maneira errada, mas eu acho que o Santos precisa sim, até para o João Paulo ter uma própria sombra dentro do elenco do Santos, é sempre importante isso. O Rafael Cabral é um cara que tem história no Santos, é campeão da Libertadores pelo Santos, mas também não vive um bom momento lá no Cruzeiro. Então não sei até que ponto você trazer um cara que está mal lá para competir com um cara que não está agradando aqui. De repente, não sei se é a melhor situação, não sei se é a melhor saída para o Santos. Agora, o Santos em relação a jogar no sábado ou na sexta, aí na estreia da Série B, o Santos, por ser a grande atração da Série B desse ano, eu acredito que a televisão vai colocar no sábado. Porque aí 4h30 da tarde ela consegue transmitir um jogo domingo importante. Já tem jogo. Domingo geralmente não se joga na Série B, né? Eu conheço bastante esse campeonato aí, e na Série B geralmente se joga mais na sexta e no sábado. Então acho que o Santos vai jogar no sábado por ser a estreia. Então, o lance do João Paulo com o Hendrick pegou muito. A coisa já não era muito uma relação muito amistosa da torcida com ele. E aí ele acaba cometendo aquela penalidade máxima, que foi indiscutível. Foi a gota d'água ali. Né? E o Santos estava muito no jogo. Não, mas ele é um goleirão, gente. Ele já teve um momento muito melhor. A coisa já não estava boa para ele. Aí ele vai e faz a decisão do campeonato, a pressão aumentou e o Santos está se coçando. Como disse o Zé, o Rafael ele tem uma história lá dentro da Vila Belmiro, não estava muito legal no Cruzeiro. Pode ser sim, pode ser uma boa opção. De qualquer forma, a expectativa mesmo, eu foco ela toda para a estreia do Santos. É o Santos estrear bem na Série B, que para mim o Santos deve fazer uma campanha irretocável e retornar à Série A no próximo ano. A derrota em casa na estreia do Brasileirão deixou o São Paulo sob forte pressão. Thiago Carpini até respondeu sobre o atual momento dele no cargo. Vamos assistir. A gente entende a chateação do torcedor porque é a nossa também, mas o que eu posso dizer para o torcedor é que a gente segue trabalhando com um pouco de paciência, por mais que seja difícil nesse momento, mas a gente precisa trabalhar, precisa evoluir, precisamos melhorar, precisamos ver no próximo jogo que nós temos aí de melhor, agora levando em consideração também alguns aspectos físicos, que foi o caso hoje do Michel e do Igor, né, de sequência de jogos, ver se a gente consegue o retorno de algum dos atletas que estão fora. Então, acho que muitas coisas para a gente pensar, e para o torcedor a chateação dele é a nossa, e mais vezes parabenizá-lo, que se tem um ponto positivo nesse momento turbulento que o São Paulo vive, é o torcedor são paulino. Puxa vida. Pois é, o São Paulo joga agora na próxima quarta-feira contra o Flamengo, né? Eu vou estar lá trazendo tudo para vocês aqui no Gazeta Esportiva. E se tinha um adversário ruim para o São Paulo pegar agora, para o Carpini principalmente agora, é o Flamengo. O Flamengo, que é considerado, de maneira correta, na minha opinião, um dos melhores times do Brasil, da América do Sul, vai enfrentar o São Paulo jogando no Maracanã lotado, estreia do Flamengo em casa no Campeonato Brasileiro. E aí eu trago a informação para vocês de que se perder, vai ficar insustentável. O bicho pega. Hoje existe uma divisão muito grande na diretoria do São Paulo, tem quem quer que fique, tem quem quer que saia. Eu banco a informação aqui de que o Casares não está mais tão certo
da permanência do Carpini, já está bastante inseguro. A gente sabe que o Casares escuta muito a torcida do São Paulo, a organizada também, a organizada já quer, a principal já quer que o Carpini seja demitido, então se perder para o Flamengo da maneira que perder, dependendo de como vai perder, se perder, vai ficar uma situação insustentável para o Carpini continuar. E aí a gente vai ter que esperar para ver o que o São Paulo vai fazer, como é que o São Paulo vai se mover no mercado, porque o São Paulo nos últimos anos tem feito aquelas entrevistas, né, para ver quem contrata, quem não contrata, mas a gente sabe que a situação é muito, muito difícil para o Carpini continuar, Michele. Então, esse é o problema, né? Porque parece que a solução está na demissão do treinador. Demite o treinador, resolveu o problema. Há quantos jogos o Carpini está dirigindo o São Paulo? 17 jogos. Então, há 17 jogos o São Paulo estava sem técnico. 52% de aproveitamento. Há 17 jogos o São Paulo, para trás lá, estava sem técnico, trouxe o Carpini. Em 17 jogos, já não serve mais, manda o Carpini, está resolvido o problema? Não está resolvido o problema. Até porque quem vem? Você olha para o mercado, você não tem nenhuma opção. Então, você vai trocar 6 por meia dúzia. Isso deve também ser levado em conta. Claro. E a culpa é só do Carpini? Foi quem trouxe o Carpini? Foi os jogadores. São Paulo até que fez um primeiro tempo ontem, no sábado, razoável. Poderia ter... A bola não entrou. Mas o São Paulo criou mais oportunidades que o Fortaleza e depois, desorganizadamente, até com as alterações do Carpini e algumas alterações do Vojvoda, o Fortaleza acabou fazendo 2 gols em contra-ataque. Então a minha preocupação, Michele, é quem vem e vai ter que vir alguém, porque olha a sequência, só para completar. Tem Flamengo quarta, depois Atlético Goianiense fora, no final de semana. Atlético Goianiense complicou para o Flamengo. Depois vai a Guayaquil, Libertadores, jogar com o Barcelona, tudo fora. Mas depois joga em casa. Contra quem? Palmeiras. Palmeiras no Morumbi. Tá bom pra você? Não, tá difícil. Mas estaremos lá, hein? Lembrando que na quarta-feira, José Paes estará lá cobrindo São Paulo e Flamengo. Muito provavelmente cobrindo a queda de Carpini. Vamos aguardar as fortes emoções desta quarta-feira que promete. Chegou a hora de acelerar pelas pistas com o Rodrigo França e o Momento Velocidade. Momento Velocidade. Muito boa noite, Rodrigo. Será que a Ferrari consegue parar a Red Bull na China? Pois é, Michele. Boa noite para você, Garrafa, Zé Paes, todo mundo que está assistindo. Olha, na Austrália, em Melbourne, eles até conseguiram, mas o favoritismo segue de Max Verstappen. Mas o que deixa todo mundo com expectativa alta para a prova que é desse fim de semana é que a Fórmula 1 não corre nesse circuito desde 2019. Nossa. Então, é muito difícil saber se a atual campeã também será dominante na China. E pela primeira vez nesse ano, vamos ter 2 corridas, a Sprint Race, com 2 provas no mesmo GP, né, marcando pontos separados, vai ser bem interessante. Legal. E o fim de semana também foi de muita velocidade aqui no Brasil. Em Interlagos, tivemos a abertura da TCR South America, que é tipo uma Libertadores, assim, campeonato sul-americano, que teve vitória do Rafael Reis e Lucas Forest. E uma dupla de jovens pilotos chamou a atenção por brigar pela ponta até o final, com o Celso Neto e o Pedro Cardoso. Eu, inclusive, falei com o Pedro Cardoso sobre essa disputa. Primeiro, dar muito parabéns para o Celso. Foi um cara que chegou aqui sem nunca ter andado no carro, fez um trabalho perfeito, maravilhoso. Me entregou um carro inteiro e numa posição muito boa para a gente brigar pela corrida. E depois eu também fiz um trabalho muito bom, consegui para segundo, ataquei o Rafael a corrida inteira. A gente ficava trocando décimos ali a corrida toda durante os 40 minutos, mas eles tinham uma pequena vantagemzinha a mais e conseguiram segurar até o final. Eles largaram em segundo, a gente largou em quinto, então acho que foi muito bom pra gente. Estou muito feliz, de verdade. Legal, parabéns pro Pedro. Tem argentino, chileno, uruguai, muito legal esse campeonato. E quem também brilhou em Interlagos foi o Enzo Gianfratti. Na AMG Cup, ele venceu a corrida largando da 10ª colocação com seu belo Mercedes AMG GT4 e passou todo mundo até chegar em primeiro. E ele contou pra gente a emoção dessa vitória de superação. Uma das vitórias mais emocionantes da sua carreira? Foi sim, uma das vitórias mais importantes da minha carreira, que eu larguei da 10ª colocação, consegui conquistar o P1, então são ótimos pontos no campeonato. Estou aí tentando conquistar esse título, vamos pra cima. Legal, já pedi pro Enzo para ver se eu dou uma voltinha nesse carro aí dele, que é bem legal. Dele, bonito. E Interlagos também recebe mais uma grande competição nesse fim de semana. A 3ª etapa da Stock Car, vai ter cobertura completa nossa lá. E você sabia, Michele, que a mais tradicional pista do Brasil também é uma das mais exigentes para os freios? Pois é, e quem explica isso pra gente é o Ingo Hoffmann,
12 vezes campeão da categoria e consultor da Hiperfreios, que é fornecedora oficial da Stock Car. A etapa de Interlagos da Stock Car é uma etapa extremamente importante pelo simbolismo do Autódromo de Interlagos, que é uma pista extremamente famosa no mundo inteiro. E todas as provas da Stock Car sempre são bem disputadas, bem competitivas, até em razão da técnica do push to pass, aquela dinâmica toda que favorece as ultrapassagens. O freio também é bastante exigido, porque é uma pista onde a velocidade que os carros alcançam é muito alta, então, consequentemente, as freadas são muito fortes. Legal. E nesse domingo, Michele, 8h25, no Momento Velocidade, tem a reportagem completa com essa lenda aí, né? O Ingo Hoffmann contando os bastidores da Stock Car. Então eu espero vocês, 8h25, um pouquinho antes do Mesa Redonda, Michele. Valeu, Rô. Então até domingo, 8h25, aqui na telinha da Gazeta. Beijo pra você, Rô. Beijo, até lá. Bom, o atual campeão brasileiro estreou em grande estilo ontem, com vitória fora de casa. O Palmeiras não decepcionou e ganhou em Salvador. Sabe quem acompanha tudo bem de pertinho? Alexandre Silvestre. Vamos lá. E eu falei faraó, faraó, e cama do Pelourinho, pirâmide à base do Egito. Barradão lotado para a volta do Vitória, a elite do futebol brasileiro, nessa primeira rodada do BR-24. É o encontro do dono da casa contra o atual bicampeão brasileiro Palmeiras, numa grande festa aqui na casa do Leão. E com a força do torcedor, nós voltamos e hoje vamos dar um choque nacional. Vamos mostrar aqui que quem manda no Barradão é a Vitória. A gente ficou alguns anos aí passando por uns momentos difíceis, mas agora a expectativa tá a 1000. Toca do Leão entupida de saudade da elite do nosso futebol, repleta de paixão rubro-negra, gente por todos os lados, arquibancada lotada, morro e escadas também, pressão pra cima do porco. 30 mil pessoas enfeitando o estádio, abraçando o time campeão da Série B do ano passado e atual campeão baiano. Ganhou do maior rival, o Bahia. E voltou tão grande como campeão da Série B. É sempre muito bom. É maravilhoso. Mesmo independente de estar disputando qualquer campeonato, ganhar do Bahia é sempre muito bom. Então Vitória vem no embalo para começar o Campeonato Brasileiro? O Campeonato Brasileiro muito bem. A Sardinha perdeu ontem, a gente tem que brocar hoje para poder dar na cara deles. Inferno de ambiente para um visitante paulista. Mas o Palmeiras está mais que vacinado a climas hostis longe de casa. Costuma ser frio, calculista e letal, seja onde for. O Everton teve até que salvar uma no finalzinho do primeiro tempo. Poderia ter ido para o intervalo com um empate de 1-1. Podia, não foi. Ao contrário. É que a partida já estava 1-0 para o Verdão. Aos 19 minutos, Richard Rios havia aberto o placar. O bravo Leão continuou tentando dar ao menos uma mordidinha no periquito. E daí para frente quem conta a história do jogo até o fim é a imprensa local, na voz do tradicional e folclórico narrador João Andrade, do canal Pressão. No vacilo do Lucas Arcanjo, o Rony pegou na bola, quando ele preparou para botar a bola no fundo da rede, no fundo da gaiola, aí chegou por trás do Camutanga, e a bola bateu pro gol para fora! Pra fora do chute do Lázaro! Pra trás a bola virou, tá viva ainda, escorregou o Yuri Castilho caiu igual uma jaca, hein? A torcida gostou do que viu, tá vibrando, batendo palmas, está comemorando, mesmo perdendo, está fazendo a festa aqui no estádio Manuel Barradão. Um ambiente espetacular, parabéns em primeiro à nossa torcida, mas também parabéns à torcida do Vitória que no início do jogo fez um espetáculo muito bonito. Eu particularmente gosto de estádios cheios como foi hoje aqui. Gramado duro, difícil, alto. Eu prefiro sintético, sinceramente. Não estou aqui é um gramado que nos vai deixar marcas para o próximo jogo. Digo já isto a quem me está a ouvir. Vocês viram a dificuldade que foi quem entrou, quem iniciou. Os jogadores chegaram ali ao vestiário, nem força tinham para tirar a roupa.
Beleza, aí deu uma reclamadinha o Abel do gramado, né? Mas o Palmeiras fez a lição de casa. O Abel, se ele não reclamar do gramado, acho que não vai pra frente, né, o negócio ali. Mas o Palmeiras, a gente, na minha modesta opinião, a gente tá vivendo a história. Porque esse time do Palmeiras, até quando ele não joga bem, ele ganha. Aí o Abel troca 4 ou 5 caras, faz um revezamento, o time ganha. Então assim, pegou o Vitória, que é um adversário mais fraco, tudo bem, mas o Palmeiras, o Abel ele sabe gerenciar muito bem o elenco. Agora tem a final do Paulista, então eu tiro, Libertadores daqui a pouco eu corro atrás. 1-0 aí, e pronto. Tudo dá certo, o Palmeiras vai se encaminhando aí, tricampeão paulista, pode ser tricampeão brasileiro, tudo dá certo. Então acho que a gente está vivendo uma história assim absurda da Sociedade Esportiva Palmeiras e que o torcedor tem que curtir muito. Porque até quando o Palmeiras não está com o seu time principal, consegue vencer. E é muito difícil o Palmeiras fazer 2 jogos ruins e perder os 2. Faz um ruim, faz o outro, mas o outro ganha. Então assim, é um time mentalmente muito forte, o Abel consegue trabalhar muito bem a cabeça desses caras e os caras não cansam de ganhar, Garrafa. E é planejamento, porque o Palmeiras tem uma sequência forte daqui para frente. E se tinha um jogo onde o Abel podia tirar um pouquinho o pé em relação ao elenco, era contra o Vitória. E ele tira, ele mescla a equipe, vende um título, há um desgaste. E conseguiu o objetivo. Começou vencendo fora de casa. E o Vitória no Barradão está invicto já há um bom tempo. Acho que era 8, 10 jogos que não perdia em casa. Pressão lá. Então você vê um caldeirão aí que o Silvestre mostrou. O Palmeiras começa forte e obviamente, é um dos... Falei o ano passado, no início do ano, sobre o Paulista. E começa a temporada do Campeonato Brasileiro dizendo que o Palmeiras é o favorito ao título ao lado do Flamengo. Até Chico Lang já tá dando braço a torcer. Você viu ontem? Repercutiu nas redes, negócio bom. Mal começou o mês, já soltou essa. Mas deixa eu falar uma coisa. Daqui a pouco nós vamos dizer quem é o novo reforço do Palmeiras. Mas... Tem. Novidade no Palmeiras? Novidade Tia Leila tirou o escorpião, hein? Novidade no Palmeiras, me dá um minutinho, peraí. Trouxe aquele lá. Caraca. E o novo reforço do Palmeiras? Chega mais que eu vou contar. Notícia de última hora. A sirene é no Corinthians, então eu não posso tocar pro Palmeiras. Não posso, porque a sirene é do Corinthians. O Palmeiras acabou de anunciar a contratação de Felipe Anderson. Meio atacante de 31 anos, fechou pré-contrato e chega em julho ao Verdão. O jogador está na Lazio e o vínculo dele com o Alviverde vai ser válido até o final de 2027. Nossa, essa foto é montagem? É montagem. Nossa! Não, mas ele vestiu essa camisa? Porque ele tá lá, deve ser montagem. Como é real essa montagem? É a inteligência artificial, né, Michel? Dá medo, né? Ixi, Maria. E aí, bom Você reforço? É uma realidade ao meu lado, né? Sou. Depende. Michele, baita contratação do Palmeiras, assim, o Felipe Anderson, jogador que surgiu no Santos, né, tava na Lazio há um tempo já, passou pela Inglaterra, West Ham, enfim, é um cara que chega para agregar muito ao ataque do Palmeiras. Já está experiente, já está com 31 anos. Inclusive, esses dias eu estava assistindo um jogo dele lá contra a Roma, um clássico lá de Roma. E assim, é um cara que pode jogar pela ponta, pode jogar pelo meio, um baita reforço. O Palmeiras se reforçando pontualmente. A gente critica, muita gente fala isso e aquilo da tia Leila, mas aí o Abel vai lá, indica um outro, busca o Lázaro, agora busca o Felipe Anderson. Esse Richard Rios, que chegou recentemente ao Palmeiras, estava lá no Guarani, o Abel pinça o cara faz gol, tá na seleção colombiana. É aquilo que eu disse, Michele. Vai tudo dando certo pro Palmeiras nos últimos anos, galera. Eu concordo com muito do que disse o Zé e só acrescento uma observação. É uma contratação de um perfil diferente que o Palmeiras faz. Normalmente o Palmeiras mais velho, né? Pela idade, né, Michele? O Palmeiras normalmente pega jogadores, algumas apostas. Sim. Mesmo que pague um investimento alto, como fez com o Flaco Lopes, e depois o Aníbal, você dá uma sequência para tentar fazer um retorno. É um jogador de retorno, pode ser retorno técnico, não retorno financeiro, mas isso é um problema do Palmeiras, da sua parte administrativa. De qualquer forma, como disse o Zé, é o Palmeiras se reforçando de forma pontual. Isso é muito importante, a temporada ela é muito longa. O Palmeiras, ele não tem essa história de vou priorizar a Copa do Brasil, vou priorizar a Libertadores, vou priorizar o Brasileiro. O Palmeiras entra nas competições para brigar por títulos. Sim. Em algum momento, quando há um choque de competição, você pode até priorizar. Nesse momento eu vou ter que ir por aqui. Mas para você estar forte em todas, você precisa ter peças de reposição e peças importantes, como a chegada do Felipe Anderson. Muito bom. Salazar tá chamando direto do Parque São Jorge para falar mais um pouquinho de Corinthians. Salazar, o que o Antônio Oliveira falou sobre o Wesley, hein? Pois é, Michele, o Antônio Oliveira costuma dizer sempre nas entrevistas coletivas que não gosta de individualizar. Mas ontem, pelo jeito, ele estava disposto a abrir uma exceção.
ele foi questionado especificamente sobre o Wesley, que nos últimos jogos se tornou titular absoluto nesse esquema do Antônio Oliveira, né? Tá sempre oscilando, tudo mais, mas nos últimos jogos tem sido titular. E aí, o Antônio Oliveira veio com uma resposta que chamou muita atenção, hein? Lembrando, o Wesley é cria da base do Corinthians, acabou de fazer 18 anos de idade, tem contrato com o Corinthians até 2027, já teve problemas extracampo lá na categoria de base, foi tudo bem contornado, aparentemente resolvido, mas pelo jeito ainda tem coisa. Vamos ouvir o Antônio Oliveira falando sobre o Wesley. O Wesley é um jogador... de um contra um, que ele sozinho não vai resolver os nossos problemas todos, portanto é evidente que ele nos tem ajudado imenso, portanto é um jogador explosivo, que dá uns safanões no jogo, que nos leva muitas das vezes para a frente pela sua habilidade, pela sua criatividade que ele tem, pelo seu virtuosismo, mas faltou-nos em alguns momentos um ataque à profundidade para criar mais algumas... para afundar um bocadinho mais a linha do adversário, porque eles começaram a criar um 2 contra 1 contra o Wesley e ficou cada vez mais difícil, até porque, à medida que o jogo foi avançando, o desgaste foi maior. Portanto, é um jogador que nós temos também de ter alguma paciência, perceber que tem 18 anos, perceber que há bem pouco tempo apareceu e que o bom para o Corinthians e para ele é que ele permaneça pelo menos mais 1-2 anos aqui, porque não é só os comportamentos e educá-lo dentro do campo, é também... educá-lo fora do campo. Portanto, é um menino que tem aprendido. Às vezes eu até lhe digo que ele é um bocadinho folgado, mas ele está a aprender. Portanto, e nós temos que perceber, e nós como gestores, perceber que temos ali 30 cabeças diferentes. Portanto, e cada um tem as suas características. E o Wesley tem a dele. Bom, tá aí, gente. Isso daí gerou muita discussão, porque para muita gente o Antônio Oliveira não foi claro, né? Essa mensagem que ele passa sobre o Wesley ser um bocadinho folgado, fora de campo, que precisa ser educado dentro e também fora de campo, fala da formação de caráter, enfim... Isso aí deu muito o que falar, justamente porque deu margem para muitas interpretações. Eu vou passar a bola para vocês discutirem o Wesley. Só uma última informação, a CBF anunciou que na quarta-feira vai acontecer o sorteio que vai definir os confrontos da terceira fase da Copa do Brasil. Lembrando, né, o Corinthians se classificou para a terceira fase da Copa do Brasil, ainda não sabe quem vai enfrentar. Amanhã a gente mostra aqui quem são os times que o Corinthians pode acabar pegando nessa fase, porque quarta-feira vai acontecer o sorteio, tá bom? Pega essa última informação então e passo a bola para vocês discutirem o que quis dizer exatamente Antônio Oliveira sobre o Wesley, a joia da base do Timão. Um abraço, amigos. O que você acha? Valeu, Salazar. O que você acha que ele quis dizer? Tenho a mínima ideia. O português de ontem para cá... não, mas é verdade. É uma incógnita. O Tonhão da Fiel, que eu tenho elogiado, dei até esse apelido carinhoso a ele de Tonhão da Fiel, né? Pelo trabalho de recuperação que ele vem fazendo no Corinthians. Ele se perdeu nesse final de semana. Já falei tudo sobre o jogo, agora fala sobre o Wesley, mas deixa no ar. Se ele tem algum problema para resolver, resolve internamente com o jogador. Então, se for para externar, que externe de uma vez. É, de uma maneira mais direta. Como é que é a declaração? A partir do audiência rotativa. A partir do momento que você deixa margem para dúvida, depois a gente começa a falar um monte de coisa aqui, ruim. Aí repercute mal. Aí depois vem o Antônio Oliveira, não só o Antônio Oliveira, muitos outros treinadores, muitos outros jogadores já fizeram isso. Ah, mas veja bem. Não foi a imprensa que falou. Quis falar isso, sabe? Vocês seja aberto. Então vai lá e fala o que você quer, fala o que você pensa de maneira direta. Você que tá vendo agora, tá ligando agora a TV, o Antônio Oliveira fez uma declaração sobre o jogador Wesley do Corinthians, enigmática. Vamos ver para você tirar suas próprias conclusões e a gente também. Vamos lá. Wesley é um jogador de um contra um, que ele sozinho não vai resolver os nossos problemas todos. Portanto, é evidente que ele nos tem ajudado imenso. Portanto, é um jogador explosivo, que dá uns safanões no jogo, que nos leva muitas das vezes para a frente pela sua habilidade, pela sua criatividade que ele tem, pelo seu virtuosismo, mas faltou-nos em alguns momentos um ataque à profundidade para criar mais algumas... para afundar um bocadinho mais a linha do adversário, porque eles começaram a criar um 2 contra 1 contra o Wesley e ficou cada vez mais difícil, até porque, à medida que o jogo foi avançando, o desgaste foi maior. Portanto, é um jogador que nós temos também de ter alguma paciência, perceber que tem 18 anos, perceber que há bem pouco tempo apareceu e que o bom para o Corinthians e para ele é que ele permaneça pelo menos mais 1-2 anos aqui,
porque não é só os comportamentos e educá-lo dentro do campo, é também educá-lo fora do campo. Portanto, é um menino que tem aprendido, às vezes eu até lhe digo que ele é um bocadinho folgado, mas ele está a aprender, portanto, e nós temos que perceber, e nós como gestores, perceber que temos ali 30 cabeças diferentes, portanto, e cada um tem as suas características, e o Wesley tem a dele. Então ele falou que o Wesley é um bocadinho folgado, falou que ele não tem tanta habilidade, assim, que ele não vai resolver o negócio sozinho, mas que ele deve ficar mais 1, 2 anos no campo. Mas por que só 1, 2 anos? De repente ele fica mais. Que ele não vai resolver os problemas, isso é verdade. Quando ele vai, temos que educar ele fora de campo. Detonou, até tá. Agora, a partir da hora que fala que o menino é folgado, aí acabou. Folgado tem que ser educado fora de campo. Vou resumir, né? Jogou bola, ficou bonito, subiu no salto. É isso que está acontecendo. Você acha que é isso? O Wesley, eu reclamei aqui a semana passada, Pode ser. cortar o meiãozinho na batata da perna. Foi ele que cortou. Lembra? É verdade. Quem faz isso é jogador na Europa. Então, na cabeça, né, ele está vivendo um turbilhão de coisas que está acontecendo na vida do menino. É isso. Não, mas tudo bem. Entendeu? Você dizer que tem que educar o menino, tudo bem. Mas é isso, educar aí no você sentido vai de ser e fala um que ele é profissional. folgado. Isso é internamente. Não. Eu não estou dizendo externar. da postura do Tonhão, mas ele externou. A minha leitura é essa. Subiu no salto, né? Então ele precisa voltar um pouco mais para a realidade. Folgado, já acha que... Porque jogo no Corinthians, dou os meus dribles, fiz um gol, cortei o meião, acabou. Minha carreira acabou aqui. E o Rames, Zé Paz, que a gente está quase acabando o programa. Lesão muscular no treino. Não joga contra o Flamengo quarta-feira. Foi pro banco, apareceu uma lesão? Foi pro banco, não começou o jogo contra o Fortaleza, até entrou no decorrer da partida no segundo tempo, mas agora se machuca e vai passar por exames para ver qual que é a gravidade dessa lesão, mas é um desfalque importante, para um jogo importante para a permanência do Carpini, né? Tava se dando bem com o Carpini. Não vou brigar com o departamento médico, não vou contestar exame, porque a gente não pode fazer isso, né? Mas vinha como titular, a sequência foi interrompida, chama atenção, né? Não, mas foi uma sequência interrompida, eles conversaram, o Carpini conversou com o Rames e falou, vou te deixar no banco para não correr um risco de lesão, você vem jogando no 89, 90, 73 minutos, para não ter nenhum tipo de lesão, eu vou te ficar no banco. O Carpini não queria nem deixar no banco, queria deixar fora, não levar para o jogo contra o Fortaleza. Mas ele aí o Rames pediu para ir pelo menos para o banco. Tá vendo? E o cara quer jogar, põe o cara para jogar, Zé. E agora se machucou. Então põe o cara para jogar, tinha que dar sequência pro Rames. Tava todo mundo enchendo o saco com a história do Rames. Deixa o cara jogar para ver se tem ou não tem condição, meu filho. O problema é que são jogos difíceis que o São Paulo tem na sequência. Então tá tentando dosar. Tentando dosar. Tem o Flamengo. A gente comentou aqui a sequência. É complicada a sequência do São Paulo. Não dá pra jogar todos os jogos. Só vai poder extrair do Rames se você deixar ele jogar, Zé. Não, sim, concordo. Então é de vidro, então não serve. Ou você tem jogador pra jogar, ou você também não tem jogador. Não é isso. A Michele contrata o repórter, mas não posso escalar ele. Não adianta. A gente fecha a Gazeta Esportiva de hoje. Amanhã tem muito mais. Valeu, Garrafa. Beijo, Zé Paz. Na sequência, Jornal da Gazeta. Tchau. Tchau, galera.